boa noite a todos que já estão aí presentes, né? Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui, eu sou a Ana, a professora Ana Neri, da Endocrinologia, da Faculdade de Qualitas. Eu estou aqui com uma dupla maravilhosa, coincidentemente, todo mundo do Rio de Janeiro. Não foi bairrismo, né? Foi que fique claro, né, Ana? Mas que mega me orgulha e me deixa feliz de estar junto com essas duas colegas que, junto com outros professores maravilhosos, fazem parte, né, do corpo docente de professores da Faculdade Qualitas. Então, quero apresentar a vocês, aliás, vocês já conhecem, né? Mas então, Ingrid, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada pelo seu sim. Dá um oi para o pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todos, né? Para alguns aí não é o primeiro contato, né? Mas para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Ingrid. Eu participo aí tanto da pós de clínica médica, com o módulo de endocrinologia, quanto da pós de endocrinologia com o módulo de manejo das doenças, né, concomitantes. E é um prazer estar aqui com vocês, tá? Para essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito gostosa e muito produtiva. Obrigada, querida. Você também dá aula na pós de néfron e também na pós de comportamento, né? Falando das endocrinopatias, não pode esquecer. E eu lógico... passeio bastante por aí. E de clínica médica, que é super importante, né? Com os clínicos, né? Que são o primeiro contato dos nossos pacientes com o veterinário são os clínicos, né? Então, é muito importante a gente estar nessa pós-graduação de clínica médica de pequenos animais. Então, Verdade. Muito obrigada, Ingrid, por você estar aqui. Eu que Fora agradeço. que você atende como veterinária especializada em endocrinologia no Rio de Janeiro e em Niterói, correto? Isso, correto. Muito bem. Bom, gente, vocês já viram aí, já até vi falando, eu queria ter tido aula com a Rafa. Então, Rafa, oi, querida. Fala com a gente aqui também, querida. Ana, obrigada. Se apresente, professora Rafaele. Obrigada por ter me chamado, assim, é sempre um prazer falar de endócrino, né? Acaba que a gente que ama endocrinologia, eu falo que ela bate na gente, mas a gente gosta desse amor meio de briga e volta, então falar com ela sobre ela sempre é maravilhoso. Eu também estou aqui na Faculdade Qualitas, dou aula na endocrinologia, principalmente falo de obesidade, que é bem minha praia, assim, eu falo de obesidade há muito tempo, mas também porque é fruto da minha pesquisa de mestrado, né? Eu trabalhei com leptina, dou aula na pós de felinos, porque também outra paixão da minha vida é gato, assim, eu sou mega apaixonada por felinos, é uma espécie que, assim, eu acho difícil e muito desafiadora, então, assim, eu agradeço, vi algumas pessoas queridas aqui também já no nosso encontro, eu acho que vai ser muito bom, muito produtivo, porque a endocrinologia nos dá essa possibilidade, né, Ana, da gente às vezes ter visões diferentes e maneiras de trabalho diferentes para abordar o mesmo tema. Então, assim, eu acho que, além disso, né, a vivência prática, ela faz hoje da gente conseguir contribuir umas com as outras, porque na nossa rotina de especialista ela é tão solitária, a gente não convive muito com os outros colegas, a gente tem que tomar decisão sozinho. Então, aqui eu acho ótimo que a gente pode trocar figurinha, né? Eu trabalho em janeiro com endocrinologia na Limária Pet Care, Hospital DOC e o Hospital IMEV. Então, assim, eu acho que a endocrinologia, eu sempre falo que o complemento dela é a gente estar na lida mesmo, porque a gente aprende também com a vida real, né? Nem tudo está no livro. Aliás, quase nada em endocrinologia. E o mais bacana é que, tipo assim, a gente trabalha na mesma especialidade, somos professoras da mesma casa, na Qualitas, trabalhando com endocrinologia, dividimos o Rio de Janeiro com outros colegas também, Isso. E o importante é a parceria entre todos para que a veterinária cresça, a endocrinologia cada vez mais mostre a sua importância na clínica de pequenos, principalmente hoje, né, que os nossos pacientes estão ficando idosos, né, graças aos clínicos, graças aos veterinários, ao dono também, que cuida muito melhor hoje em dia, ração, tudo que tem de bom, os nossos pacientes estão ficando mais velhos, estão envelhecendo,
e aí as endocrinopatias, elas aparecem com tudo, com tudo. E dentro delas, hoje, né, nós estamos aqui por quê? Porque eu até decorei a frase. Eu esqueci, mas eu decorei, eu juro para vocês, mas eu vou ler para não errar. Não fazer nada não é uma opção. Esse é o lema. Não fazer nada não é uma opção. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque o mês de novembro ele foi escolhido, né? Até por conta de uma homenagem a um médico canadense, que é o Frederick Banting, que criou a insulina há 100 anos atrás. Então, há 100 anos atrás, ele criou a insulina, e por causa disso, em homenagem a ele, em 1991, foi criado o dia 14 de novembro como o Dia Mundial da Diabetes. Não é um dia comemorativo de forma alguma. Ele é um dia de alerta. Alerta para essa endocrinopatia silenciosa, pouco conhecida. Então, a Organização Mundial de Saúde, a Federação Internacional do Diabetes, montou esse dia desde 1991, e a partir de 2006, gente, em 20 de dezembro de 2006, para ser bem precisa, foi lançado um símbolo, que é um círculo azul, que o círculo ele simboliza a unidade, e azul é o céu que engloba toda a Terra. Então, o lance desse símbolo da diabetes é a unidade necessária na comunidade global, ou seja, no mundo todo, para falar, para conversar, para fazer o que a gente está fazendo hoje, que é trabalhar a prevenção dessa doença. Foi lançado nos humanos, mas eu acho que aqui, chegando para a nossa realidade, acho que a gente pode sim se apropriar desse dia, porque é uma realidade para quem trabalha na clínica de cães e de gatos. Então, o mês de novembro, ele é considerado novembro azul, porque é um mês de prevenção da diabetes mellitus. E é por isso que a gente está aqui hoje, que eu estou aqui com essas duas colegas cariocas incríveis, né? Haja sotaque, é um show de sotaque arrastado, mas ok, né? E nós estamos aqui para conversar sobre isso, principalmente sobre a prevenção e muito também da nossa experiência, da rotina, né? Do dia a dia com o diabético, né? Principalmente com o dono do diabético também, a nossa experiência, os nossos resultados. Para começar a conversar um pouquinho mais sobre a prevenção, a gente sabe que a diabetes é uma endocrinopatia multissistêmica, a Raquel já está zoando a gente. É multissistêmica, multifatorial. Então, quando eu penso na prevenção da diabetes, eu penso que ela é causada por múltiplos fatores. Então, todos esses fatores precisam ser avaliados, analisados e trabalhados no dia a dia do nosso pet, eu acho que desde a rotina pediátrica. Então, para começar, um fator muito importante, né, que é muito dito, principalmente na espécie felina, e vou aproveitar que a Rafa já falou aí que ela dá aula na pós-graduação de felinos, que é um grande desafio, vamos falar sobre um grande fator que se chama sobrepeso, sedentarismo. O que é obesidade, Rafa? Qual o problema da obesidade em relação à diabetes mellitus? E por que a gente tem que prevenir isso? Como você bem disse, né, Ana, a obesidade, a diabetes é uma doença que ela é provocada por muitos fatores, né? Embora em cães a gente não tenha uma comprovação científica de que obesidade necessariamente leve à diabetes, a gente não tem isso cientificamente comprovado ainda, mas a gente tem muitas evidências. Evidências de que a insulina, a gente tem resistência insulínica nesses pacientes, né? Onde a gente tem um excesso, principalmente quando a gente fala de obesidade visceral, onde a gente tem um paciente que cada vez mais esse pâncreas tem que produzir insulina para a gente ter um controle de glicemia. E aí, com quanto mais insulina a gente produz,
isso piora o ganho de peso, né? Porque a gente vai, em função dessa insulina toda, fazer um estoque, e a gente tem também, com o tempo, uma exaustão pancreática. Então, a gente, na rotina, né, é comum que a gente pergunte, a gente pega, às vezes, um cãozinho, às vezes que está magro, está com peso ideal, com diabetes, e a primeira pergunta é, ele já foi gordinho? A grande maioria deles, sim. Então, a gente que trabalha com endocrinologia não tem a menor dúvida que isso seja um fator importante, mas isso em gatos é mais do que comprovado, né? Então, a classificação etiológica da diabetes em veterinária, ela ainda está caminhando, porque a gente não tem testes genéticos como se tem em seres humanos, né? Para definir exatamente a etiologia, mas a gente tem proximidades, então a gente costuma definir por analogia, né? A gente sabe que gatos têm proximidade com diabetes do tipo 2, e cães com tipo 1, mas que possivelmente a gente tem essa ideia de que a gente pega os cães numa fase talvez tardia, né, dessa resistência insulínica, onde eles já são totalmente insulino-dependentes e não tem possibilidade de fazer remissão na grande maioria das vezes, exceto nos casos do diéstico que a gente consegue. Então, falando especificamente de felinos, o que acontece? A gente, quando fala de obesidade, o que eu percebo muito, isso vem da medicina, a gente encara muitas vezes obesidade não como doença. E aí eu não estou falando de tutora, eu estou falando da classe. E isso é muito preocupante, porque a gente vê veterinário que não pesa paciente, veterinário que não sabe avaliar score corporal de paciente, que é imprescindível, mas precisa de treinamento, né? E o que você falou, Ana, porque assim, levando em conta que adipócito não morre, depois que a gente tem o adipócito, que ele incha, que a gente multiplicou e que a gente é adulto, quando a gente emagrece, ele só diminui de tamanho, ele só desinfla, e que aquilo ele vai sinalizar o resto da vida. Quem foi obeso tem chance triplicada de reganho de peso. E se a gente fala sobre prevenção, a gente está dizendo que não deixa esse cara ter muitos adipócitos, porque no futuro ele é um possível diabético. E aí, junto com a obesidade, por conta de toda a característica do tecido adiposo, né, de produzir citocinas inflamatórias, de ter resistência à ação da insulina, resistência à ação da leptina, a gente tem um indivíduo que tem outras patologias, né, que faz parte do grupo de síndrome metabólica. A gente tem um indivíduo que ele tem hipertensão, ele é dislipidêmico e sobrepeso e muitas vezes também diabético. Então, eu acho que o grande lance é, primeira coisa, estabelecer um programa de perda de peso adequado, né? Onde a gente tenha revisões periódicas, onde a gente consiga ensinar esse tutor a lidar com a balança, com os instrumentos, mas isso a gente tem que fazer desde que ele é muito pequeno. Isso aí é uma decisão que realmente tem que ser tomada, e esse alerta eu acho que é importante que a gente faça. A gente que trabalha com endocrinologia, né, Ana, cansa de pegar ficha, não tem nada anotado sobre peso, sobre score, não tem uma curva de ganho ou de redução de peso. Então, assim, isso eu acho que é o mais importante. O segundo fator, né, é que a gente já sabe hoje que quando a gente lida, você vai falar mais dessa parte, né, de fêmeas castradas, as fêmeas castradas, elas têm mais predisposição a ter obesidade, assim como os machos. Então, assim, cabe a nós veterinários também, ao castrar um animal, fazer novos ajustes na alimentação deles. Né? E parece que é um conceito, né? Eu acho medonho. As pessoas chegam e falam assim, ele engordou depois que castrou. Mas é normal, né, Rafael? Porque o veterinário disse que é normal. E a classe encara como normal, né, Ana? Aceito, né? Está aceito, né? Isso, exatamente. E aí, quando a gente está falando de uma doença... E outra coisa também que eu vejo muito, depois que o animal emagrece, ele tem alta médica. Obesidade, gente, não tem cura. É doença crônica, tendo em vista que o adipócito vai continuar lá. Então, esse cara tem chance de voltar a engordar, tem chance de voltar a ser diabético, se for um gatinho, né? A gente sabe que grande parte dos gatos que remissionam, hoje a gente tem índices de remissão bem altos, né, por causa da alimentação e da insulinização precoce, mas a gente sabe que grande parte deles volta a ser diabético. Por quê? Porque o tratamento da obesidade ele foi deixado de lado. Então, acho que o recado realmente é para que a gente trabalhe na prevenção. E prevenção quer dizer, coma a ração tal, olhe no rótulo, não. A gente precisa calcular, individualizar, né? Ver o que esse tutor promove de benefício com relação a exercício físico. A gente sabe que nos tecidos insulino-dependentes, a única forma da glicose entrar na célula sem ser via insulina é via exercício físico, então isso é importante para caramba, não só no tratamento, mas como também na prevenção da hiperglicemia, e eu acho que a palavra é essa mesmo, conscientizar, mas desde filhote, a gente não pode deixar essa missão. Eu sempre brinco quando eu dou aula, eu falo assim, ó, se você tem um filho pequeno, que está começando a fazer a introdução alimentar, você não vai, eu não tenho filho, tá? Mas eu tenho um afilhado. E aí, você não vai no feirante e fala assim, então, deixa eu te fazer uma pergunta, meu filho está 6 meses agora, tem que introduzir comida, qual legume você acha que eu tenho que dar? Não, é o médico que faz isso. Assim como um filhotinho,
quem tem que fazer isso é o médico veterinário, né? Ensinar a pesar, falar sobre as fases da vida. Eu acho que essa é uma grande deficiência e por isso a gente tem essa epidemia de obesidade. Fora, se a gente for falar, o comportamento também, a vida, ela mudou, né? Com a modernização, as pessoas estão mais sedentárias, e isso vai levar, sem dúvida, os animais e as pessoas à obesidade mais facilmente, e como consequência, diabetes, obviamente. Exatamente. Perfeito. E dentro do que você falou, entrou a parte da castração. Um dos fatores que tem sido relatado como que leva à diabetes na espécie canina, principalmente na fêmea canina, é a particularidade do ciclo estral da cadela, né? Porque a cadela, ela tem fases, a partir do estro dela já começa a aumentar bem a progesterona, e na fase do diestro, que é uma fase como se fosse hormonalmente, o organismo da fêmea fica como se tivesse gestante, né? E a gente sabe que a progesterona, ela é um hormônio que tanto atua diretamente, atrapalhando a afinidade da insulina aos seus receptores, como também ela estimula na glândula mamária a liberação do GH. GH, que é um hormônio que eu costumo dizer que é um hormônio que todo mundo conhece como hormônio do crescimento, né? Aquele hormônio responsável pela altura, pelo tamanho, babá, mas que é um cara super bipolar, né? Porque o GH, além de produzir o conhecimento, né, a ação anabólica, ele tem uma ação catabólica importante, né, onde ele faz lipólise e ele leva a resistência insulínica, né, competindo usando receptores de insulina, diminuindo a expressão. Ui! Voltei! Caiu, mas voltei. Eu fui, mas voltei. A expressão de bisfatina, da adiponectina, e também causando fosforilação de serina, ou seja, a insulina não consegue ser reconhecida pelo seu receptor, porque bioquimicamente está tudo errado, né? Isso, o GH, ele é muito poderoso fazendo isso. Então, é por isso que, até se a gente joga aqui para a espécie humana, é muito comum a gente ter muita preocupação durante a gestação, o obstetra, com a gravidez, com a diabetes gestacional, por causa da progesterona. E a cadela, cada ciclo estral, ela apresenta essa condição hormonal, né? Então, dentro desse pacote, uma das formas também de você diminuir essa ocorrência na vida adulta da fêmea é a castração. Mas veja bem, uma exposição à progesterona já é suficiente para ela funcionar como fator de risco. E soma aqui também o uso de anticoncepcional, porque às vezes a pessoa utilizei só uma vez só, porque esperar para castrar, e esse anticoncepcional, na vida nova, jovem, infantil, sei lá o quê, quando for o momento que utilizou, ele vai contar lá na frente, quando o animal entra numa idade em que essa afinidade dos receptores já diminui, o número de receptores para insulina já diminui, que aumenta a tendência que a gente fala muitas das vezes que a gente descobre a diabetes, né? Não sei se é quando começou realmente, mas quando a gente diagnostica, na maioria das vezes, a diabetes é na fase adulta idosa dos nossos pacientes. Então, a castração vem, e eu concordo 100% contigo, cara. Putz, como assim? Eu castrei e vai embora. Tudo bem. Cara, a gente tem um mercado que tem ração para castrado, que já ensina a gente o que é para a gente fazer. Então, eu acho que a gente tem muita ferramenta para trabalhar. A rotina pediátrica, ela precisa... Eu acho que, tipo, se uma consulta de diabetes demora 1h30, uma consulta de rotina pediátrica tem que demorar 2 horas, porque é muito ponto que você tem que mostrar ao proprietário. E aí a gente está falando de um... Eu tenho uma coisa que... Antigamente, quem eu dei aula de diabetes já deve ter escutado isso. Eu sempre achava que a insulina... Eu sempre achei assim, a insulina mocinha e os hormônios antagonistas, os inimigos. E aí eu fui pensando, falei, peraí, se existe aquela frase, famosa frase, que a hiperglicemia mata lentamente. É ditado popular, mas, cara, que faz super sentido. A hiperglicemia mata lentamente. E a hipoglicemia de forma aguda. E aí o organismo, ele é tão inteligente que a gente tem um hormônio hipoglicêmico,
que é justamente a insulina. E o organismo pensou, cara, se esse hormônio descompensar, aumentar muito, já era. Para combater esse hormônio, ele mandou 5. Nós temos 5 hormônios hiperglicemiantes. Seja, fisiologicamente, tudo trabalha para que a hiperglicemia aconteça, né? Para que a gente Porque a hiperglicemia mata lentamente, Sim. digamos assim. E precisa Aí o defender... desafio do tratamento do diabético. Mas, se você for pensar, a gente quer repor, né, quando a gente trata, o hormônio mais poderoso, no final das contas. E dentro desses antagonistas, Ingrid, eu já falei aqui da progesterona, já falei do GH, a gente sabe que tem um glucagon também, as catecolaminas, mas dentro desse pacote tem um que eu, quando falo sobre ele nas aulas, eu costumo falar que ele é muito poderoso, que ele é tipo, não posso falar aqui, mas ele é tipo Christian Grey, sabe? De 50 tons. Nunca tinha pensado dessa forma nele. Né? E aí, assim... Ingrid, me fale sobre esse poder todo. Fala o nome desse poder todo e conta pra gente como prevenir isso, e o que é isso, tudo mais. Fala aí pra gente sobre um pouquinho sobre... Você, Ana, me deixou em maus lençóis, porque eu não escondo de ninguém o meu amor pelo cortisol. Eu tenho, assim, uma paixão, um xodó por essa área, né? E agora que você deu aí cara para esse hormônio, ficou complicado para mim assumir, né? Não, mas o coração fica, ó... É fato, né? O cortisol entra aí nesse rol desses hormônios que vão causar aí uma resistência à ação da insulina, né? E vão ter uma grande importância como um fator aí que pode deflagrar, que pode conduzir ao desenvolvimento da diabetes. E aí, pensamos no hiperadrenocorticismo, que é a doença endócrina mais frequente na rotina de atendimento de cães, né? E pensamos também no uso dos glicocorticoides exógenos, que fazem parte de forma massiva da rotina de clínica médica, né? Não acho que a gente tenha que abolir os corticoides exógenos da nossa vida, eles têm grande importância e momentos cruciais em que devemos usá-los, né? Mas eu sempre gosto de chamar a atenção para a importância de monitorar esse uso, né? Pensando sempre pelo lado das endocrinopatias, porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, se esse paciente está utilizando, se preocupa em observar qual é o perfil que ele tem, físico, laboratorial, comportamental, que pode já estar sugerindo, inclusive, uma predisposição para o desenvolvimento de diabetes, e que, de repente, com a tua prescrição, a gente vai dar ali o restinho que faltava para esse desenvolvimento, né? E em termos de hiperadrenocorticismo, acho que vale a gente atentar mesmo para essa questão da conscientização, porque sendo a doença endócrina mais frequente na rotina de atendimento de cães, muitas vezes esse diabético é, na verdade, um paciente que convive já há algum tempo com o hipercortisolismo e que a gente não sabia, não chegou para a gente a tempo, o tutor não se atentou, né? E assim como a obesidade, eu acho que a gente precisa trabalhar a conscientização de que as mudanças que o animal apresenta em decorrência do hiperadrenocorticismo, elas muitas vezes não são levadas a sério, como a gente estava falando do caso da obesidade. Talvez falte consciência de que comer demais, beber água demais, não é sempre um aspecto positivo, né? A gente observa os pacientes chegando para o atendimento rapidamente quando eles apresentam uma diminuição do apetite, quando eles apresentam uma diminuição da ingesta de água, mas o contrário, esse aumento de apetite, o aumento da sede, ele leva mais tempo para chegar até a gente. Acredito eu que a maioria dos responsáveis não percebam isso como um problema. Então, a gente está falando muitas vezes de animais que convivem com o hipercortisolismo por muito tempo, até que chegam ao veterinário, muitas vezes
pelo caminho da diabetes, né? Poderiam ter tido esse atendimento antes, ali voltado para uma pesquisa de hiperadreno, que foi passando desapercebido, porque não são sinais, não são características que muitas vezes os tutores encaram como problemáticas. E até mesmo nos veterinários a gente observa um pouco de dificuldade de reconhecer padrões de alterações laboratoriais que já conduziriam a uma pesquisa de hiperadrenocorticismo e que poderiam evitar, talvez, ali, dependendo do momento que esse paciente chega para o atendimento, essa desenrolar para o quadro de diabetes, né? Então, e só fazendo um adendo ali na questão da obesidade, que a Rafa conduziu muito bem, eu falo sobre essas alterações aí de comportamento, de ingesta de água, de apetite, assim como falo sobre a obesidade, lá desde quando a gente tem um animalzinho pequenininho, agora não mais porque estou afastada da clínica médica geral, mas sempre busco trazer isso nas aulas de clínica médica, né? É muito mais fácil não deixar o animal ganhar peso do que ter de fazê-lo emagrecer, né? É muito mais fácil que a gente consiga cuidar de um paciente com síndrome de Cushing lá no começo, do que quando ele já chega com a diabetes, com o quadro todo bagunçado, já sofrendo os impactos dessa doença que é tão frequente na nossa rotina, né? É verdade. Sintoma de hiperadrenocorticismo é uma coisa engraçada, né, Ingrid? Porque ainda passa pelo mito popular de que se bebe muita água e faz muito xixi, o rim está funcionando. Bom, mas é que nem o gordinho. Gordinho não é problema, o problema é o muito magro, né? Então, eu acho que entra nessa conscientização dos próprios responsáveis, né? De que esses não são padrões de saúde. Tá demais, para todos os lados é ruim, né? É legal, exato. Uma das principais causas de resistência insulínica no cão é o hiperadrenocorticismo. O hipercortisolismo, né? Que é a síndrome de Cushing. Mas na espécie felina, já não é. Apesar de que a gente recebe o gato com hiperadreno, a gente não recebe por causa do hiperadreno. A gente recebe o diabético. O diabético, né? Exato. E vale a gente chamar atenção para isso também, que às vezes o animal é diabético, já está diabético, né? Não teve prevenção, não rolou, ele é diabético. E a gente está tratando esse paciente, e às vezes a diabetes, ela na verdade é uma consequência de uma endocrinopatia, que pode ser o hipercortisolismo, né? É o que veio. Eu costumo falar que é a montanha. É a montanha que a gente vê, mas sempre tem um gatinho lá escondido na montanha que a gente não vê. E esse gatinho é o hipercortisolismo, mas no gato a gente vê por causa do hipercortisolismo. Mas muito mais do que o hipercortisolismo é o hipersomatotropismo, que é a síndrome clínica, que é a acromegalia, né? Alguns estudos mostram que o gato tem mais... Geralmente, a acromegalia ela é causada por um tumor, por uma adenoma nas células somatotróficas da adenipófise. E alguns estudos mostram que o gato tem 10 vezes mais esse tipo de alteração do que na espécie humana, por exemplo. Na Europa eu acho que a gente aqui no Brasil papa muita mosca em acromegalia, principalmente, mas eu acho que é por falta de investigação e também por dificuldade na dosagem, às vezes, de GF1, nos valores, entender métodos fidedignos e tudo mais. Mas tem um estudo na Europa que demonstra que 17% a 25% dos gatos que têm diabetes têm acromegalia associada. Olha, é muito número, né? É muito alto. Não é tanto, mas eu acho alto. Todo mundo que não remissiona... Oi? Todo mundo que não remissiona hoje em dia eu testo. Todos. Faço GF1 de todo mundo que remissiona. Mas você observa padrão físico, Rafa? É a acromegalia do que o hipercortisolismo. Então, a gente tem que chamar atenção para a resistência insulínica, porque as pessoas pensam, estou tratando, não está resolvendo, mas tem um monte de coisa que pode dar errado no tratamento do diabetes, realmente. Mas precisa testar quando suspeita de resistência insulínica, que são esses antagonistas da insulina. Né? Outro ponto também importante de prevenção, gente, a boca. Esse
A gente fala, né? Nossa, é uma resistência, né? Eu fico brincando que a cada 10 cachorros que entram no consultório, 9 têm a boca suja. É complicado. E é uma crise, né? Porque são idosos, estão com a glicose descompensada, clinicamente descompensado, mas a periodontite, ela libera citocinas pró-inflamatórias, que liberam ácidos graxos livres, que causam resistência insulínica, porque aumentam a produção e liberação de lipídios, estimula a gliconeogênese. Como consequência disso, a gente tem aumento desses hormônios antagonistas, né, para responder a toda essa alteração. Então, como vocês lidam, meninas, quando vocês têm... Primeiro, prevenção, desde lá da infância. Putz, olha o dente, essa conversa da consulta pediátrica está ficando, grandona, né? Vai só esticando, mas é isso aí mesmo, né? Não tem jeito. Começar a falar desde cedo. Eu sempre instituo logo uma rotina de saúde oral, mesmo que não seja o momento ideal de fazer uma limpeza de fato, pelo menos alguma rotina de saúde oral, com escovação, né? Com uma avaliação de um colega especializado na área de odontologia. E assim que a gente consegue dar uma estabilizada no quadro geral do animal, aí não tem jeito, tem que limpar a boquinha, porque isso vai ser uma pedra no sapato do monitoramento do nosso paciente, né? E conseguir estabelecer ali uma zona de conforto do tratamento com uma doença periodontal presente é muito complicado. A gente fica correndo atrás do próprio rabo, né? Às vezes eu recebo pacientes que já estão sendo tratados para diabetes e o que a gente percebe na falha, principalmente na minha rotina, não sei na de vocês, meninas, mas que quando falha alguma parte... tem um mau controle glicêmico, eu percebo duas coisas muito importantes, ou é alguma falha de manejo, seja por deficiência de orientação ou do próprio tutor, né, que não segue o manejo, porque a gente tem essas duas possibilidades, mas doença periodontal é uma coisa que eu vejo que é muito também, porque acaba que a gente lida com animais idosos, com comorbidades, e isso vai ficando para depois, mas é o que você falou, a gente fica correndo atrás do rabo, então a gente não vai conseguir estabilização nunca se a gente não tiver um animal com uma... saúde oral, então eu também sempre recomendo, mas eu acho difícil às vezes por uma questão até mais do tutor, por ser um animalzinho que tem comorbidade, mas a gente precisa entender que dose mata também, né? Então se entrar em situação pode morrer. Então assim, né, do que é benefício do que é malefício. Tem momentos que tem que colocar tudo na balança e tomar uma decisão, junta com o dono, porque eu acho que a nossa área, que é endocrinologia, né? Eu vim da reprodução, que o meu olho grande sempre foi na reprodução, e da reprodução tudo veio acontecendo na minha vida, e acho ótimo, maravilhoso, mas a nossa área, a gente precisa muito, muito da confiança do tutor, isso, do dono, isso às vezes é difícil, né? A gente precisa estar sempre com ele junto, e da parceria. Principalmente, eu sempre falo para os alunos, se você tem que ter paciência com o dono do animal, quando é um diabético, essa paciência você precisa, assim, redobrar, precisa fazer meditação, mentalização, oração, o que você conseguir, porque realmente, quando a gente parte para o tratamento, quando a gente realmente diagnostica o diabetes, vamos tratar, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico? Então, eu acho que fazer o diagnóstico de diabetes não é um grande desafio, né? Acaba que o desafio é mais o tratamento. Se a gente for falar de felinos, às vezes as pessoas têm dúvida, né? Mas também tem algumas dicas. Então, assim, se é um estresse, porque felino faz hiperglicemia de estresse, né? Mas se é um estresse momentâneo, quando você fizer uma glicosúria, não vai ter glicose na urina. Ah, Rafa, mas ele está 3 dias, já aconteceu comigo, 3 dias hospitalizado, glicemia batendo em 300, estresse crônico, e saiu glicose na urina? Saiu, uma cruz. Mas aí, gente, o que é soberano? Isso na endocrinologia vale muito. É clínica. Então, não adianta, assim, Rafael, mas ele tem uma cruz de glicose na urina, olha, a glicemia dele deu 260, ele está perdendo peso, querida? Não está perdendo peso? Muito difícil, porque diabetes a gente sabe que cursa com, né, perda de peso, polifagia, poliuria. Sabe o que eu vejo que confunde muito o clínico? O felino hipertiroideu.
Uhum, Ele vai chegar com o emagrecimento, ele vai chegar muitas vezes aí, né, com a polifagia, né? E aí, se ele vai na glicemia, ele vai encontrar, de repente, uma glicemia de estresse e ele acha que tem um quadro clínico ali que seria compatível, né? Então, eu sempre falo isso, vamos atentar que o hipertireoidismo é mais frequente nos felinos, né, do que a diabetes, né, uma endocrinopatia com maior frequência, e a gente tem aí parâmetros laboratoriais, como a Rafa estava falando, da urinálise, para separar, né, quem E é tem de que ter qual cuidado nesse potinho. caso, eu acho fundamental, porque assim, eu tenho uns ranços na vida, né, gente? Quem me conhece sabe que eu tenho uns ranços na vida. Eu tenho ranço de frutosamina. Então, assim, se tiver um bolo, eu peço. Mas a frutosamina não me faz grande coisa. Não me faz grande favor, até porque é um exame muito sensível para o laboratório. Eu já fiz em laboratórios de extrema confiança, quando eu dosei no segundo, era um tutor que media em casa, a frutosamina estava normal e eu sabia que não estava, porque eu via. E nesses casos de hipertireoidismo também tem que ter cuidado para não tomar olé, né? Porque como o metabolismo está acelerado e aumenta o turnover proteico, frutosamina é uma proteína glicada, então assim, glicose com albumina. Então você vai dizer uma frutosamina normal no animal diabético, então tem que ter cuidado. O povo faz muita frutosamina, eu não sou contra não, tá, gente? Só para deixar claro que você... Ah, a Rafael pediu aqui falso. Mas ela não me fala se é diabético ou não, porque eu percebo isso. Você percebe isso com os clínicos, ô Ingrid? Frutosamina deu alta, deu normal, não é diabético. Eles se baseiam muito na... Já peguei algumas vezes, assim, que a frutosamina não batia, né? O que eu sempre falo para o diabético, tanto no diagnóstico quanto no monitoramento, é que a gente não se baseie num parâmetro só. É uma junção de parâmetros, né? A gente precisa olhar para vários ângulos e as coisas têm que ser coerentes. Se você encontra uma frutosamina elevada num felino que não tem clínica, opa, peraí, né? Então, vai sempre juntando as informações, né? Mas eu pego muito essa rasteira do hipertireoideu, por isso que eu lembrei de falar ele aqui, que as pessoas vão mais direto em procurar diabetes e não fazem uma avaliação de tireoide, e o quadro clínico ele vem ali muito similar, né? Sem dúvida. Uhum. Então tá, vocês fecharam o diagnóstico, ele é diabético, e aí vamos tentar. Eu até brinquei que essa consulta demora 1h30, que a gente tem que ter muita paciência com o dono, porque além da a gente. Eu acredito que na hora de tratar o diabético, na minha concepção, vem, caraca, essa pessoa, eu vou estar limitando um pouco a vida dela. E isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar, porque se a gente exagerar muito, às vezes a pessoa racha, cara, ela sai fora, não dá, porque é muita obrigação, né? Então, a gente tem controle de glicemia, né? E aí se pergunta, felina, como que a gente faz isso? A dieta, a mudança da dieta, né? Monitoramento da dieta e tal. E exercício, que é extremamente importante durante o tratamento. Horário na vida do tutor. Nossa, eu já tive uma cliente que ela falou assim para mim, ela falou assim, doutora, você quer que eu me separe do meu marido? Eu falei, ai meu Deus, o que eu estou causando nessa família? Aí eu falei, não, de jeito nenhum, eu quero que você seja feliz, porque eu não estou conseguindo viajar mais. Eu falei, não, mas a gente tem que acertar isso. Então, a gente tem que fazer muito... Estabelecer uma linha forte com o dono, que às vezes é difícil, depende do dono, muito também, da gente, do dono. Paciência, lembrar que a gente está limitando a vida daquela pessoa, né, obrigatoriamente, por mais que a gente tente minimizar esse tratamento, não tem outra fórmula, né? Precisa ter a aplicação da insulina para tratar esse nosso paciente, precisa ter manejo dietético, precisa ter exercício, regra, rotina. Isso a gente precisa para ter uma resposta. Então, a gente fica numa linha muito, muito assim, estreita, né? Tipo, entre não ser muito chata com o dono e conseguir uma resposta no tratamento, né? Então, isso é bem delicado, depende muito da gente. No início, eu acho difícil. Depois, o dono, ele próprio se acostuma com como o animal, quando o animal descompensa, como ele fica clinicamente. O dono, eu sempre converso muito com o dono, peço para ele me dar nota na urina, nota na água, invento umas nota louca lá, só para o dono perceber a importância da clínica, né? Porque quando a gente tenta controlar a diabetes, a gente está tentando controlar a clínica.
os Total. peios da diabetes. Então, eu peço para ele dar nota. É invenção, não tem nada científico, não. É mais para a pessoa perceber que ela é extremamente importante, que a gente pode ser o veterinário mais sinistro do mundo. Ui, tipo eu, que quebro tudo à minha frente. Mas, né, porque vocês já perceberam que eu já derrubei 2 vezes o celular. Mais uma, eu vou pedir música no Fantástico, né? Então, putz grila. Não, mas tipo assim, eu peço para dar nota para ele ver a importância da observação dele, né? E outro detalhe importante que hoje eu até vi, acho que foi, não sei se foi no Story ou foi na publicação mesmo da Ingrid, falando sobre as seringas, falando sobre... Esse é um ponto de falha, né? Não saber manusear corretamente a seringa, entender como funciona a seringa, né? Mas isso é uma falha da nossa formação, né, Ingrid? Isso que eu ia falar isso agora. Eu ia falar, isso vem de nós, que muitas vezes não sabemos passar essa orientação, porque nem nos sentimos seguros, às vezes, nesse uso. Então, lá na pós de clínica médica, eu passo as seringuinhas na mão dos alunos, né? E falo, gente, pelo amor de Deus, não saiam daqui sem entender como é que funciona a graduação, né? Sem entender a diferença entre essas seringas. Isso é uma das grandes causas de erro de manejo, né? Não saber. Então, são detalhes, né? Eu brinco assim, quando eu vejo que tem uma consulta de diabético marcada, eu abro os braços, visto a camisa da mãe, né? Por quê? Porque você vai ter que acolher. Você vai ter que acolher uma demanda emocional, né, da família. É como a Ana estava falando, é uma doença que tem impacto na rotina da casa. Então, passa-se a ter horários, obrigações, a gente lida com o receio daquele responsável de fazer alguma coisa errada e causar um problema por um ato que ele mesmo fez, né? Faz uma aplicação errada, tem uma hipoglicemia, a pessoa se culpa. Então, é muito de abraçar, né? De ter um lado ali psicológico que a gente precisa amparar. Senão, a gente pode ser o melhor veterinário do mundo, ter a melhor formação do mundo e não vai ter sucesso com o tratamento, porque precisa desenvolver esse vínculo de confiança, né? E passa por essa questão emocional. Eu brinco que eu sou a mesma em todos os lugares. Por que alguns vão muito bem e outros vão, às vezes, não como eu gostaria? Porque tem uma parte que é o do dever de casa, que é o que está acontecendo lá na rotina, né? O que a gente pode e deve fazer é ensinar e monitorar todos esses pormenores que costumam dar problemas, né? Que a gente já sabe que dão problema. Mas a pessoa tem a parte dela, de executar dentro de casa. Eu acho que o grande desafio é justamente o que a Ana estava falando, de conseguir desenvolver esse relacionamento saudável de confiança, sem ser tão chata, porque a gente fica falando, né, do detalhe da agulha, do local onde está aplicando, alternar o local, e cuidado, faz assim, não faz assim, e aí começa a ficar uma coisa muito pesada, muito maçante, mas a gente precisa monitorar em algum grau, porque a gente sabe que todos esses detalhes fazem muita diferença, né? Tipo, direitinho, a rotina que vai bem e a rotina que não vai. Aquela casa que todo mundo mexe, que ninguém é responsável, né? Ou que não consegue manter uma linha ali de horário, de rotina. E nessas horas, além do acolhimento, eu acho que assim, informação é essencial e organização. Eu sou um pouco... Acho que é uma mania meio de endocrinologista, né, de ser metódico. Então, assim, na minha prática, eu costumo dar vários informativos para as pessoas, para que se elas não conseguirem me contactar, elas leiam o que fazer em determinadas situações, acaba que eles se sentem mais seguros, né? Uma coisa que eu percebi também, isso é totalmente individual, gente, isso também não tem livro, tem a ver com a rotina da gente que atende, é que às vezes, quando eu ensinava tudo ao mesmo tempo agora, eu vinha muita confusão. Eu ensinava a aplicar insulina e a já verificar a glicemia na mesma consulta. Isso é uma coisa que hoje eu aboli da minha prática. Então, eu ensino a aplicar insulina, às vezes numa dose até menor de segurança, para só não fazer muita lipólise e não gerar cetoacidose. E num segundo momento, eu vejo paciente de 3 a 5 dias depois, eu ensino a mexer no aparelho, porque eu brinco que também quando a gente dá um monitor de glicemia, às vezes a gente cria um monstro. Porque as pessoas são muito apegadas à materialidade. E o que é a materialidade da diabetes? É um número. Né? E no consenso, inclusive, do 2018, que a gente fala, é o último que tem de cães e gatos,
em nenhum momento está dizendo controle a glicemia para que ela fique entre 100 e 250. A gente sabe que esse valor é um valor que gera qualidade de vida e minimização das comorbidades e do sinal clínico. Mas o que a gente quer, de fato, é satisfação do tutor, controlar a manifestação clínica, evitar hipoglicemias, né? Evitar comorbidades e fazer remissão em gato. Então, assim, esses são os pilares do tratamento, sem dúvida alguma. Só que a gente, às vezes, precisa de um número para se guiar. E o tutor, muitas vezes, fica muito obcecado por esse número. Eu acho que cabe a gente também. Eu pego, às vezes, tutor, assim, que veio, normalmente não de endocrinologista, às vezes do colega clínico, se tiver clínico aqui, é bom que fique com essa informação, que as pessoas estão às vezes, chega para mim, depois de 2, 3 anos, elas medem a glicemia do bicho todos os dias por dia. Eu tenho muita dor. Eu fico para morrer. Outra coisa que, às vezes, eu não traz informação, não adianta de nada, na verdade, né? Só no número. E a gente gera, eu acho que um sacrifício, porque a gente realmente limita muito a vida das pessoas. A gente está falando de uma pessoa que vai tomar um vinho, gente, e não ter hora para voltar para casa, entende? E isso é pesado, às vezes, para uma família. Às vezes tem 5 pessoas na família, mas só um cuida, né? E assim, você faz medir glicemias sem necessidade, porque a gente sabe que no tratamento isso não é necessário. Eu tenho muita pena da pessoa quando ela chega assim, exausta. Eu falo, você não vai ter que mais medir. Você fala, ai, graças a Deus. Tipo assim, Libertador. Outra coisa que, às vezes, eu tenho por hábito pedir para pesar o animal. A gente tentar monitorar no peso do animal também, porque se está perdendo, se continua perdendo muito, ainda está em catabolismo, mas também se começa a ganhar demais, dependendo do cálculo que você fez, do que você propõe, está com muita insulina também. Então, eu tento monitorar muito no peso e eu acho que tem sido um parâmetro que tem me ajudado. Isso de ser chata, eu sou. Todas nós somos, não tem jeito. Não, mas teve uma vez que eu me sentia a mais chata do mundo, porque eu tinha uma menina que ela tratava um cachorrinho, tadinho, ele morreu até de queda de escada, tadinho, e nem morreu da endocrinopatia, tadinho. Mas ela era adolescente, ela tinha 17 anos, ela era a única pessoa da casa que cuidava do cachorro. E o cachorro tinha diabetes secundária ou hiperadreno, então eram 2 tratamentos pesados e complicados, né, para uma adolescente. E ela uma vez me mandava mensagem, aí eu perguntava, e a insulina? Trocou no tempo da garantia, né? Fez lá os 28 dias tudo direitinho, aplicou no lugar certo, mudou muito a rotina alimentar, aquelas perguntas todas. Eu sempre fazia essas perguntas antes de pensar em mexer em dose de insulina. Aí uma vez ela me mandou várias mensagens assim, não mudei rotina, não tem estresse, não isso, não aquilo, tem feito exercício, tá tudo. Cara, a garota foi escrevendo tudo, eu fui lendo, quando eu vi a mensagem, eu falei, cara, eu sou um porre, ela me acha a personificação de gente chata. Aí eu botei assim, pequenininha, aí eu falei, tudo bem, vamos aumentar a dose, tipo, a garota não me deu muita opção, tipo, aí eu vi que eu era muito chata, porque realmente... Antes de você perguntar, ela já trouxe todas as respostas que ela sabia que você ia fazer. Se a chata ia perguntar, mas porque eu sou chatinha, porque a gente fica com esse medo, né, até quanto a gente pode aumentar e não é erro de manejo, o que eu posso fazer se não é erro de manejo, né? Isso é uma dificuldade que eu acho que a gente tem também no dia a dia. Vou te dar um alento. Eu tive um tutor que reclamou na clínica. A queixa dele sobre a minha pessoa foi que eu falava demais. Falou, eu não aguento mais vir nela, ela fala muito, ela fala horas. Quero consulta de 15 minutos. Assim, e a gente lidar, né, meninas, além do tutor, eu percebo assim, às vezes, eu quando saí da graduação, sempre fiz estágio em endocrinologia, minha praia sempre foi essa, então assim, quando eu saí da monitoria de faculdade, que eu era monitora de clínica, eu saí com 5 pacientes de endócrino, 5. Eu era diabética. E eu era durésima, eu fico vendo minhas fichas, eu falo como eu era ruim, gente. E a vida vai ensinando também que, assim, a gente tem que ter um ponto de partida, tem que calcular a quantidade de dieta, tem que calcular, claro, mas, cara, a gente às vezes está lidando com um bicho de 15 anos que, assim, ele só come se botar um frango. E a gente precisa de horário para dar comida. Então, a gente começa também a enxergar a dificuldade do tutor do ponto de vista de que um animal ele não tem consciência, diferente de um ser humano, que ele fala, eu não preciso comer, mas tenho que comer agora.
Então, às vezes, também é importante deixar claro isso, né, para os meninos que, às vezes, que estão na endocrinologia e estão começando, que, assim, vocês precisam, obviamente, seguir os consensos e os guidelines e tudo, mas às vezes vocês precisam só que o animal coma na hora que vocês querem. Exato. E se isso é em colocar um pedacinho de frango sem sal, com um pouquinho de sal e sem tempero, isso pode gerar um benefício muito grande para a rotina daquele tutor. Tem animal que só come meio-dia, né, gente? Não come nada de manhã. Então, assim, às vezes é meio puxado, concordo com vocês. Os tutores, essa semana, já que vocês estão contando curiosidade, vou contar uma. Eu tenho um paciente que ele saiu da internação sem comer nada. E aí eu liberei ele para comer um pouquinho. Ela falou que ele gostava de macarrão. A gente fez lá um cálculo, pedi ajuda para a nutróloga. Tinha um macarrãozinho com frango. Ela chegou com a brilhante ideia no consultório. Ela falou, doutora, resolvi a vida. Capelete de frango. Eu falei, oi? É massa e frango. Gostoso! Isso. Não tá errada, errada não tá. Não tá, você vê. Aí eu falei, da próxima vez a senhora bota um molho branco, mas me chama para almoçar. E não ele, pelo amor de Deus, eu gosto de capelete. Então, você percebe que tem sutilezas, né? Que eu falei, cara, não tô acreditando, mas errada não tá. Frango, capelete, uai, sabe? Exatamente. Rafa, dito, né? Não tem jeito. Esse ponto que você tocou agora é muito importante. Porque a gente tem a teoria do que é o mais correto. Perfeito. O que funciona melhor. Top. Mas a teoria é linda. Ela publicada é perfeita. Eu sempre, quando eu dou aula, eu falo, gente, o perfeito é isso aqui. Mas vamos para a realidade? O nosso paciente não está nem aí porque é perfeito. Ele não está participando desse grupo, entendeu? Se o humano, que é o humano, já tem dificuldade para si próprio, imagina o nosso paciente de aceitar que vai comer aquilo ali. Né? Imagina um gato que vem para você perdendo peso. E aí você faz uma mudança gradativa da ração para a melhor ração do mundo e o gato odeia aquela porcaria da ração porque tem fibras e ele detesta aquilo. Gato, então tem que ter bom senso. Fala, não ouvi. Falei que em gato, então, é mandatório. Quem decide o que ele come é ele. Eu fico feliz quando ele come uma comida úmida porque a gente consegue jogar o carboidrato lá no chão e ajuda muito em quem é diabético, né? Uma dieta que tem pouca caloria, dá saciedade, hidrata pra caramba. Mas tem animal que não come de jeito nenhum ração úmida, porque não foi apresentado, em felino principalmente. Se ele não é apresentado na primeira infância, você pode dar bacalhau que ele não vai comer. Às vezes tem um felino lá que só come uma marca de ração de um sabor, e a gente faz o quê? A gente lida com isso. Talvez tenha um controle um pouco pior, não vai ser o perfeito, mas eu brinco que, assim, a gente é muito arrogante. A gente quer brincar de ser pâncreas, mas pâncreas a gente não vai ser. Porque da vida, concordo. E vale a maioria das vezes. A gente é arrogante. Eu acho que um dos perigos do tratamento da diabetes é uma tendência que a gente possa ter de cair numa receita de bolo, quando não é nada disso, né? Quando a gente está explicando ali, ensinando a teoria, ou quando a gente está lendo um livro sobre a teoria, parece que é simplesmente fazer assim, assim e assim, e vai dar tudo certo. Né? Quadradinho. E aí, quando a gente leva para a prática, não é bem assim. Até porque a gente está falando, na maior parte das vezes, de animais idosos. Eles não vêm só com a doença endócrina. Eles vêm com uma doença renal, que limita uma dieta, eles vêm com uma alergia alimentar, eles são cardiopatas, eles são hepatopatas. Então, a gente está lidando com o combo do geriatra, né? E aí toda essa coisa linda que vem ali no livro separando uma doença da outra por capítulo se mistura, né? E a gente vai ter que ter essa flexibilidade, não tem jeito. E em felinos vem com combo doença inflamatória intestinal e doença renal, né, gente? Normalmente é diabetes, doença inflamatória intestinal e doença renal, se não tiver um hipertireoidismo. Então, isso que você está falando é bem importante, né? Porque a gente fatia os animais na hora de estudar, né, por sistema, e eu percebo que, às vezes, as especialidades também os fatiam. Mas a gente precisa ter uma visão global mesmo. Quando a gente está falando de diabetes, então é muito do global. E às vezes as pessoas me perguntam, aluna, né, no Instagram, que eu sou blogueirona, né? Falam, Rafael, então, mas ele tem que tomar corticoide porque tem lúpus, sei lá. E faz o quê? Eu falo, lide com isso. Aumenta a insulina, troca para uma mais potente, faz mais curvas glicêmicas, mas é o que a gente vai lidar com a realidade. Estou com um paciente internado com anemia hemolítica, autoimune. Então, assim, o que fez ele ficar diabético provavelmente foi o uso de glicocorticoide em dose alta, mas ou era isso ou era viver, né? Eu tenho uma frase que eu adoro falar, que eu falo, priorizem prioridades. E é justamente isso que a gente tem que fazer, né? Tem que usar um glicocorticoide por causa da parte respiratória. Sem respirar não tem cachorro, então
cuide e eu cuido da glicemia. A parte importante, eu acho que do tratamento da diabetes, não sei se vocês concordam comigo, meninas, a palavra, eu acho que de ordem é monitoramento do paciente, né? Independente das comorbidades que ele tenha, eu acho que vai melhor aquele tutor que é disciplinado, que volta sempre com a gente, que controla a dislipidemia, que tem um controle de peso, que tenta fazer as coisas de maneira mais acertada. Esse é o tutor onde o paciente vai melhor. Eu digo que na consulta, quando você começa a explicar os detalhes, conversar sobre o tratamento, ali, aquela pessoa que presta muita atenção e que às vezes até se desespera quando você começa a falar, aquela pessoa vai responder ao tratamento. Né? E normalmente aquele que, tá tranquilo, você sabe que não vai ter esse carinho todo, esse monitoramento todo que é tão necessário, óbvio, com os limites que a gente até conversou aqui, mas que é tão necessário para o controle e para o resto da vida, né? O grande lance é para o resto da vida. Tipo, às vezes eu mando mensagem, às vezes para o cliente. Tipo, eu boto uma agendinha e mando mensagem. Olha, tem que ver. Tem cliente que responde, não, mas está tudo ótimo. Eu falei, mas está tudo ótimo porque a gente está monitorando, a gente precisa acompanhar, precisa fazer os exames gerais, saber se está tudo bem realmente. Porque a gente sabe também que mesmo tratando esse paciente, né, durante o tratamento, esse animal pode apresentar alguma outra doença, tipo uma infecção urinária, e isso leva a uma cetoacidose, né? Então, ele fica super grave dentro do tratamento, a gente sabe disso. Então, monitoramento do conjunto todo, né? Do combo todo, que é o diabético. Continua sendo um cachorro e um gato que vai ter outras doenças ao longo da vida, ponto. Isso vai descontrolar a diabetes. E que vão afetar a nossa doença. Né? Eu costumo dizer, os endocrinopáticos não podem ter mais nada. E eles têm. Porque eu subi uma pergunta aqui, onde está? No Q&A não está. Acho que a galera está fazendo pergunta. Não sei, deixa eu procurar aqui. No Q&A eu não sei. É bate-papo o nome. Vê se está aí no bate-papo. Que eu vi pergunta. A paciente, aliás, a Maria Eduarda Cardoso, que é nome de princesa, Maria Eduarda Cardoso Pereira Trindade Mega. E quando o paciente é um glutão, como o dono pode se atentar ao caso do apetite acentuado? Quer uma dica? Cachorro não tem cartão de crédito, a mãe não pede iFood. Simples assim. O cachorro é glutão, mas... Peraí que eu não sei voltar a descobrir. Gente. E aí, assim, não tem jeito, né? A gente precisa estabelecer alguns limites. Então, o cachorro é glutão, dá para trocar alguma coisa? Dá para você botar, sei lá, 50% de ração úmida, porque é muito menos calórico e faz mais volume. Dá para você botar chuchu, abobrinha de petisco, que tem 20 calorias em 100 gramas de comida, mas tem que limitar isso a 15% do cálculo calórico. Agora, o que eu percebo também não é só o cachorro glutão, é o cachorro viciado em pedir comida. Porque às vezes está no cálculo... Eu acho, Rafa, que o que ela perguntou é assim, quando o paciente já é glutão, como é que o tutor vai se atentar que o apetite está acentuado? Se já é um comportamento natural dele ser glutão. Para ser manifestação clínica de diabetes. Porque cursa para um hiperadreno, né? Se ele já come muito, como é que ele vai desconfiar que agora alterou, né? Porque vai cursar com poliúria e polidipsia e com perda de peso. Então, fisiologicamente, que a gente tem alguém que come muito ganha peso ou manutenção de peso. Quem tem diabetes vai perder peso. Eu confesso que em animais muito obesos, essa percepção é dificultada, obviamente. Mas poliúria e polidipsia é algo que é mais fácil de perceber, né? Eu acho que é algo mais fácil de perceber. Mas uma coisa que eu também chamo bastante atenção, que às vezes eu escuto muito essa pergunta no consultório, às vezes, principalmente de Beagle, que já é uma raça que, não tendo problema nenhum, eles curtem comer a todo momento, né? Então as pessoas perguntam assim, mas ele sempre comeu muito, não sei se ele está com o apetite aumentado, ele sempre comeu muito. O que eu costumo dizer é, o tutor, ele conhece o seu animal, ele sabe o que era o normal daquele animal até um mês atrás e o que modificou. Ninguém melhor do que o tutor para perceber, né? Que embora ele já fosse comilão, agora está pior, ou apareceram outras alterações junto, né? Tem uma outra pergunta aí, fale um pouquinho do manejo de vocês. Rafa já disse que não pede para fazer fita todos os dias. E as curvas? Não. Então, se a gente for falar, eu vou falar rapidinho e depois vocês falam de vocês. Se a gente for falar pelo consenso
consenso diz para a gente que cada vez que a gente troca a dose de insulina, e é o que eu adoto na minha prática, a gente faz uma nova curva entre 5 e 7 dias. Não adianta você fazer mensurações diárias, porque quando a gente troca, tem um tempo que o organismo leva para se acostumar àquela nova insulina, àquela nova dosagem, então não te traz muita informação. Compreendo também que nem todo tutor, principalmente de felino, consegue medir glicemias a cada 2 horas. E aí o que eu tento fazer nesses casos é fazer glicemias espaçadas. Então, ele vai medir a cada 4 horas, nos horários X, nos próximos 5 dias depois, que eu fizer algum ajuste na dose da insulina, eu procuro outros horários, para eu ir passeando dentre os horários para entender aquele comportamento da insulina. Agora, fato é que se fizer hipoglicemia é diferente, né, gente? Começou a hipoglicemiar. Aí, assim, o consenso não diz para fazer mensurações diárias, mas eu sou bem neurótica, e se eu percebo que está hipoglicemiando e que eu estou refazendo ajuste, principalmente um gato está remissionando, às vezes eu peço sim para medir glicemias diárias, porque hipoglicemia mata muito mais do que hiper. Então, eu faço dessa maneira normalmente. Uhum. Eu faço muito parecido com a Rafa, eu utilizo as curvas quando eu preciso entender como aquela dose ou como aquela insulina, se eu tiver mudado de tipo de insulina ou mudei a dose, eu quero entender o comportamento glicêmico do meu paciente perante aquela insulina e aquela dosagem, aí eu solicito a curva aí mais ou menos no intervalo de 5, 7 dias depois que eu mudei a dose, né? E eu costumo orientar que o tutor afira glicemias caso ele observe alguma mudança no comportamento do animal. Então, ele achou o animal mais frustrado, notou que o animal não está com um apetite, o animal vomitou, desenvolveu ali um quadro de diarreia, então vamos dar uma monitorada, vamos lá dar uma checada. Mas se clinicamente ele está estável, se não houve mudança no tratamento, não é o objetivo ficar aferindo glicemia. Eu sempre digo que o objetivo do tratamento é que a gente encontre uma dose de insulina capaz de manter esse paciente clinicamente estável. E se assim ele está, não tem necessidade de ficar aferindo. No caso das hipoglicemias, eu também fico bem neurótica, o radar fica bem ligado, né? Porque aí o quadro é agudo, não dá para perder, né? Em nenhum momento. Aí a gente vai monitorar mais de perto. Exato. E, Débora, foi a Débora que fez essa pergunta. O principal é também acompanhar a clínica desse paciente. Então, é treinar o teu dono para, em casa, ele perceber se tem uma oscilação, se tem uma mudança na clínica, né? Porque a gente monitora mais na clínica do que na própria glicemia, né? Então, eu acho que juntando o que as meninas falaram, a única coisa que eu tenho que acrescentar é a clínica o tempo todo, porque a clínica ela vai realmente mostrar, e o dono já está sabendo, né? É um paciente que já está em tratamento, ele tem condições de já começar a entender quais são as diferenças que o animal vai apresentar quando a glicose estiver descompensada. Até a clínica de para baixo, a gente tem que explicar também para o proprietário, né? Como que fica o animal quando está hipoglicêmico? Eu acho que é algo que a gente tem que... para o dono também reconhecer, né? Eu sempre falo, percebeu que está muito caído, está muito prostrado, também... Ela botou alguma coisa aqui, peraí, que eu não consigo ler rápido. Eu leio. Tenho feito assim como vocês, na maior parte das vezes, mas cada um faz de um jeito. Tenho conhecidos que não abrem mão do pré-insulina. Tem outros que pedem, quando trocam a dose, o pós 4 e 6 horas da insulina. Então, eu acho que também, eu vou falar para vocês, muito sincera, existem pacientes e pacientes. Tem paciente que não tem como, o dono não vai fazer nunca em casa a glicemia. Meninas, mas vocês não acham que, muitas vezes, o excesso de aferições de glicemia, ela diz mais respeito a uma insegurança do clínico em relação ao tratamento do que uma necessidade mesmo de estar aferindo? Às vezes o clínico ele fica inseguro de dar algum problema, aí ele pede para ficar aferindo porque é uma forma dele se respaldar com o que está acontecendo. Agora, tem algo que eu preciso falar. Medir glicemias pontuais entre 4 e 6 horas depois da aplicação não faz nenhum sentido. Aí eu posso dizer porque eu sou bem velha. Eu faço endocrinologia há 16 anos e a gente tinha esse conceito de velho. A gente falava assim, faça uma curva, ache um pico e naquele pico você vai monitorar para o resto da sua vida. Isso é uma balela, porque a gente sabe que
pico muda diariamente. Você pode ter um pico hoje com 3 horas depois da aplicação, e esse pico pode ser 6 horas após a aplicação daqui a 5 dias. Então, glicemia... Rafael, esse negócio de velha aí eu achei ruim, tá? Já fiquei um pouco bolada aqui. Entende? Então, assim, eu acho que isso aí não faz sentido, de verdade, gera ansiedade. E a gente também precisa se lembrar que o que vale a maioria das vezes, gente, eu posso ter uma curva com, sei lá, 2 glicemias acima de 300, as outras estão normais. O que vale? O animal está bem clinicamente? É isso. Você não vai mexer em dose de insulina por conta disso. E isso é um conceito muito equivocado. Por isso que eu falo que a gente cria ensina a ver glicemia, a gente cria um monstro. E muitas vezes a gente cria tutores, né, que passam a intervir sozinhos nas doses, baseados nesses parâmetros, né? Então, eles mesmos começam a fazer ajustes, que é um perigo. Eu tenho um slide da aula que eu falo assim, quem manda na glicemia é a patroa, e a patroa aqui não é a Anitta, sou eu, é um slide que minha foto da Anitta, porque eu sou egocêntrica leonina. Mas é isso mesmo, que bolo que todo mundo mexe dá galho. Se o tutor começar a mexer, você mexe, o clínico mexe, realmente isso que a Ingrid falou é fundamental. Porque a gente sai assim, né, Ingrid, de um cara totalmente inseguro para um cara que acha que já entende da curva melhor que você. E que são ousados, às vezes são ousados, né? Eles não aumentam assim meia unidade, eles aumentam 2, 3 unidades, né? Tipo assim, Senhor, Deus protege mesmo. Poxa, vou te falar. Tem mais perguntas, Ana? Não, que eu tenha percebido, não. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda tem um lance que, assim, entre as insulinas, a gente tem como utilizar insulina humana e também a veterinária, que é a insulina de suíno. E antigamente, esse negócio de velha é interessante, né? Porque antigamente tinha muita lenda em relação a isso, principalmente na veterinária, que não funcionava bem, blá. E hoje em dia a gente vê que o erro era nosso, sempre foi nosso erro. Então é bom também pontuar aqui, eu acho interessante a concentração das insulinas, né, que são diferentes. A insulina humana é 100 unidades de insulina por ml e a insulina veterinária é 40, ela é bem mais diluída, né? E às vezes a dificuldade de comprar, e a insulina veterinária ela está sendo muito bem indicada, e às vezes a dificuldade de comprar a seringa, né? Porque acho que o custo às vezes é mais alto, sei lá, não consegue encontrar também, tem essas dificuldades, e o pessoal às vezes usa a insulina veterinária com seringa humana, e para usar precisa fazer uma conversão direitinha, fazer um cálculo simples, que é de multiplicação, mas precisa ser feito, né, para poder utilizar. Então, acho que isso é um ponto que também atrapalhou durante um bom tempo o tratamento com a insulina veterinária. Né? Isso é uma outra coisa que no consenso está lá, que é a insulina de eleição para cães, por exemplo, é a gente usar caninsulin. Só que assim, cara, e eu sou garota da bolha, tá? Eu trabalho com muita gente muito favorecida economicamente, mas você sustentar caninsulina, um cachorro acima de 5 quilos pode ser muito difícil, porque o paciente tem que lidar com consultas, com exames, com seringas, isso tudo torna o tratamento muito caro, acho a distribuição do produto bem ruim. Agora, me utilizo dela tranquilamente para cães pequenos, onde a gente precisa fazer esses ajustes de dose mais fininho, e aí uma insulina muito concentrada não dá muito certo. E quando eu percebo que tem uma ação reduzida, às vezes. Porque, às vezes, na LPH, ela dura 8 horas, não dura como dura a caninsulina. Mas eu te confesso que ela só é minha primeira escolha, contrariando guidelines. Em pacientes... Também tô nessa. Eu contrario o guidelines e vou, assim, se realmente, se então é um cachorro vamos chegar a um pequeno... consenso aqui de nós três. Quem aqui não contraria... Vou fazer uma votação. Quem aqui não contraria o guidelines? Quem contraria, fica como está, não levanta a mão. Eu contrario. Porque também uma coisa é a teoria e a outra coisa é o que a gente consegue na prática. Exatamente, o fator financeiro é algo que tem que viabilizar, né? Tem que viabilizar. Não tem lá, né, no guidelines, né? A galera é toda europeia e americana. Então, assim... tem isso também, né? Não, eu acredito muito na literatura. Eu acho ela extremamente importante. Acho que a gente chegou aqui, a gente trabalha porque tem essa base,
mas a gente tem que sempre ler, entender, absorver, e na hora de praticar, entender, agir com bom senso, ver qual é a nossa realidade, como funciona. Não adianta, por exemplo, para gato, primeira opção é a Lantus. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo para vocês. É a Lantus, mas não tem nenhuma proibição em relação a NPH. Eu trabalho numa clínica que tem um... Agora até fechou, infelizmente, mas tinha um container de hospital, o tipo público, não é popular, não, é público, veterinário, aqui do Rio de Janeiro. E nessa clínica, então, assim, é um atendimento gratuito. E os veterinários de lá me indicavam para fazer o controle das endocrinopatias. Então, para mim, foi uma experiência assim, riquíssima, porque é você trabalhar com o que é possível, não com o que é mais correto, mais bonito. E já tive clientes que falam assim, doutora, eu não tenho como comprar. Eu sou diabética, eu uso a insulina do governo. Eu posso usar no meu gato? Ou é isso, ou eu não vou tratar ele. Porque eu não tenho condições, realmente. Para eu estar aqui na sua consulta, eu fiz vaquinha na rua. E aí, dentro dessa realidade, você tem que trabalhar dentro do que é possível. E não é o que está lá escrito mais bonito. Então, a gente tem que agir com bom senso o tempo todo, tentando encontrar um elo entre o que está correto, né? Não é inventar tratamentos loucos, malucos, mas dentro do que é permitido, de repente não é o melhor de todos, não é aquele que a gente quer fazer, que a gente lê, que a gente sabe, que a gente tem experiência, que dá um resultado, vai da remissiva no estado diabético do gato, pode passar, com melhor facilidade. É porque eu estou aqui, eu tenho minhas filhas, né? Tenho filha, tenho cachorro, e aí é só eu começar, ela tem que passar embaixo do negócio, vocês não estão entendendo, é embaixo do negócio, ela não quer dar desvio. E aí você tem que agir com bom senso o tempo todo. Então, é bom a gente se embasar, é bom a gente conhecer a opção. Mas, cara, não funciona isso. Até porque, embora eu tenha indicação, né, para uma determinada insulina, a gente vai ter, eventualmente, algum paciente que sai fora dessa curva, né? Sim. E que não vai responder bem a essa insulina de primeira escolha. E aí a gente vai trabalhar com as demais e é isso, né? E trabalhar dentro. Para a gente, eu acho que a gente só consegue ter um outro olhar e não contrariar, isso foi uma brincadeira, mas assim, ter um posicionamento diferente de primeira escolha que está no guidelines a partir do momento que a gente tem leitura. Então, assim, até para decidir isso, a gente precisa ter estudo e leitura, né? Que é o que norteia, obviamente, a nossa prática, mas que a gente não faça disso uma caixa amarrada, porque tem um querido de Fortaleza que chama Sávio, que eu amo, que é endócrino, e ele falou uma frase para mim que eu amo, que ele fala: a endocrinologia da vida real ela é fluida. E ela é mesmo, sabe? A gente vê aquelas coisas bastante utópicas, mas a gente tem um Brasil de muitas diferenças. Eu já atendi gente que não tinha depois da minha carreira. Onde é que é guardar insulina? Assim, eu já passei por situações bem difíceis também. Então, eu brinco que hoje eu sou garota da bolha, mas eu não fui uma época. Então, a gente precisa respeitar as características desse nosso país de desigualdade social, de regionalismo, e tentar lidar com essas dificuldades, baseada na literatura, óbvio, mas saber que nem sempre vai ser possível, porque ali tem coisas que são bem utópicas mesmo. E dentro da literatura, a gente trabalhar com as outras possibilidades, né? Não é fugir, não é sair fora, é trabalhar dentro do que é possível, que geralmente não é o mais bonito, o que fica muito lindo publicado, mas é o que é real para ajudar aquele animal. Eu acho que essa é a nossa função. Inclusive, novo, o Sávio, que você falou, ele faz parte, né, dos nossos professores. Ele ia até participar com a gente aqui, mas ele estava com a vida muito enrolada, e acabou não conseguindo conectar exatamente, porque ele está muito corrido, porque ele está em várias mudanças na vida dele, mas numa próxima, acredito que ele vai estar, né? Que ele ia, mas ficou muito enrolado para ele, ficou meio complicado. Mas, meninas, deixa eu ver o que eu pensei aqui. Então, prevenção. A gente falou de tratamento, diagnóstico. Diagnóstico, a gente esqueceu de falar de genética, né? Mas isso, né? Podem ser fatores genéticos, doença autoimune, a poliendocrinopatia,
Uma coisa interessante no controle do diabético, queria até que vocês falassem sobre isso. O que eu tenho visto e tenho lido muito. A Laís, querida, lá de Fortaleza, também maravilhosa, está falando que a dificuldade é que ela acho que ela teve uma cadelinha com probleminha de Cushing e diabetes. Mas também outro que a gente tem que se preocupar também é com o hipotiroidismo, né? Na hora de tratar esse paciente diabético, né? Tanto que pode ser uma poliendocrinopatia ou diabetes pode levar a síndrome do eutiroideu doente, mas o fato é que o hormônio da tireoide baixo faz feedback negativo no eixo, né? E isso pode levar a uma liberação de GH e levar a uma maior resistência insulínica. Então, já tem estudos que estão sendo publicados que estão mostrando até remissão do estado diabético no campo, né? Com o tratamento, com a reposição. Eu queria perguntar para vocês, meninas, qual é a conduta, né? Já que a gente está falando aqui um monte de coisa boa, qual é a conduta de vocês quando vocês se deparam com essa condição? Vamos fazer um tratamento baixinho, fazer uma pequena reposição para tentar controlar essa resistência insulínica? Ou o que vocês fazem? Cara, então, eu tenho sempre muito receio da gente estar lidando com síndrome do eutiroideu doente, né? Porque, embora a gente saiba, porque síndrome do eutiroideu doente, a gente não tem muita indicação de tratamento. Eu fico me perguntando em que limite a gente pode trabalhar de uma suplementação sem a gente mexer na função glandular. E eu acho que isso é muito delicado, às vezes, né? Eu vou dar um hormônio da tireoide para o paciente. Então, assim, eu testo o paciente. Tenho alguns pacientes com doenças múltiplas. Eu testo pacientes quando eu tenho um melhor controle glicêmico, para evitar que a gente tenha qualquer interferência. E, assim, eu sou mais clássica nisso. Não sou uma pessoa, assim, eu preciso de mais embasamento para me convencer das coisas, sabe? Até com insulina eu sou clássica. Eu tô no time das conservadoras também. Na hora que talvez tenha mais clareza, né, sobre esse limite, aí eu me sinta mais segura, mas no momento eu fico também sempre tentando minimizar qualquer possibilidade de interferência nesses exames. Eu brinco que talvez esse seja até um dos diagnósticos mais difíceis da gente fazer dentro das endocrinopatias mais recorrentes, né? Porque são tantos fatores que podem influenciar, é tão difícil a gente dizer que está tudo realmente organizado para não ter interferência, né? Que eu também fico receosa sobre um impacto aí nessa função glandular de forma que possa ser desastrosa depois. Mas aproveitando esse gancho, Ana, uma coisa que a gente não falou e que eu também acho bem importante é sobre os tumores mamários, né? Aqueles tumores que às vezes estão ali pequenininhos, que a gente nem acha que possam ter tanto impacto, e quando a gente vai monitorar o paciente, a gente vê que tem um descontrole, que algo não está indo tão bem. Ingrid? Só para mim que ficou? Não, acho que travou para mim. Travou para você também? Travou, acho que ela caiu. Eu congelei, né? Ela estava falando tão bem. Eu achei que eu ser primeiro. Falou, eu falei, não, continua falando. Congelei, eu acho que tem 8 minutos, hein? Acho que tem 8 minutos para encerrar, mas vamos lá. Não, aí só para... então fala, Ingrid. Não, então só para finalizar, né, que a gente fique atento, né, à necessidade dessa remoção desses tumores, por mais que sejam pequenos, eles vão ter impacto aí, trazendo fator de resistência também, e que muitas vezes eles passam desapercebidos, quando são pequenininhos, principalmente, né? Verdade. Meninas, eu quero agradecer muito a vocês duas, né? A gente até já até agradeci, mas eu acho que agradecer é sempre muito bom. Agradecer o sim de vocês, e um sim tão generoso, né? Tão animado também, super ok das duas, e agradecer muito mesmo, fiquei muito feliz, né? Em todos os momentos da preparação, vocês duas sensacionais, eu agradeço muito. Agradeço como mentora da endocrinologia, eu agradeço a vocês duas, as aulas que vocês dão, acho que eu agradeço em nome dos alunos também, né? O comprometimento de vocês com a endocrinologia como clínica, né?
também. E eu quero agradecer muito mesmo, falar que nós, sem dúvida nenhuma, estamos na especialidade. A Tati está aí de neuro, me desculpa. A Raque também, de patologia clínica, maravilhosa. Mas eu acho que a gente escolheu uma especialidade única, no sentido que não tem receita do bolo, né? Que cada caso é um caso, mas que a gente tem que realmente pensar na prevenção das endocrinopatias, e nesse momento, no Novembro Azul, que eu estou de azul, Ingrid está de azul, a Rafa está num tipo azul, mas ela é leonina, né? Então, leonina tem que né? Chegar chegando, faz parte, né? Ingrid é virginiana, eu sou sagitariana. Não, Virgem não, é Libra. É Libra, igual a Ana Clara. Eu fiquei em dúvida se era da Ana Clara ou se era da Ana Maria, minha filha. Da Ana Clara. E a gente tem uma leonina no grupo, né? Então, agradecer muito vocês, agradecer quem se inscreveu, dizer que a gente começou agora a mexer com a prevenção, né? Eu acho que a gente... Não sei se a conclusão... Eu vou falar a minha conclusão disso tudo. É que a gente tem que falar mais, né? Tem que falar muito mais. Expandir isso tudo, até para que chegue lá no ouvido do clínico que vai fazer a rotina pediátrica. Né? Então, eu acho que a gente precisa prevenir. Tudo bem que a gente quer trabalhar, né? Mas, de qualquer forma, precisa prevenir. Enquanto estiver dermato, a gente está bem. O neuro morre agora. Eu acho que o clínico ele tem que se apropriar desse papel tão importante que é de conscientizador. Né? Porque a gente fala, mas é o que você está dizendo, né? Quando chega para a gente, o problema já está instalado, né? Então, esse papel que o clínico tem de conscientizar, de falar desde a rotina pediátrica, de se apropriar dessa orientação nutricional nas diferentes fases da vida, de se apropriar do monitoramento de uso de alguns fármacos que nós sabemos que são mais determinantes para o desenvolvimento aí de diabetes. Então, ele tem que se apossar disso. Praticar mais isso. Eu acho que vai ter um impacto bastante positivo na rotina quando isso estiver acontecendo de uma forma mais, assim, frequente. Concordo plenamente e acho que enquanto a gente não tiver esse reconhecimento, principalmente de algumas coisas como doença, mas isso é um problema também humanos, né? O não reconhecimento, principalmente de obesidade como doença, que é um dos fatores que a gente vê hoje que são bastante importantes, principalmente se a gente fala de felinos, é algo que a gente vai cada vez mais ter um número de doentes e quando eles chegam para a gente, já chegam às vezes num estado mais avançado. Então, acho que o papel nosso aqui era falar sobre isso, né? A gente adora endocrinologia e desafio, mas a gente tinha que falar um pouco de tratamento, mas sem dúvida alguma muito mais sobre prevenção, conscientização, fatores que levam à obesidade. E quero aproveitar aqui, Ana, para te agradecer assim, profundamente. Você foi uma pessoa que confiou no meu trabalho, me botou no Qualitas, assim, eu sou bastante feliz, bastante grata pela confiança no meu trabalho. A gente nem se conhecia assim, pessoalmente, né? Eu brinco que eu tenho uma boa assessora, que é Fernanda Antunes, anestesista. Meu peixe bonito. A professora é ótima. Que é assim, Ana, você tem que botar a Rafael. Depois você acredita, Rafael, que depois ela me agradeceu? Ela falou tão enfática. Eu adoro ela. Eu falei, tá bom, tudo bem, ela né? Não tinha opção. Depois ela me mandou mensagem me agradecendo. Ai, você confiou em mim. Eu falei, caraca, cara, a pessoa me deu tipo, quase assim, ó, vou puxar teu cabelo. Se tu assim... quiser. Eu falei, não, Rafa, mas eu acho que você veio somar muito, né? E aqui estamos nós três, mas tem também o professor Mauro, que é maravilhoso, o Sávio, que é maravilhoso, a Paula também, que é maravilhosa, tem a Mariana e tem o Rodrigo também, que entrou agora, voltou agora, né? Eu não cheguei a conhecê-lo antes, mas agora voltou. Então, eu acho que a gente está aqui, são todos profissionais que trabalham com a endocrinologia, né? Não só dando aula, mas como clínicos que trabalham com a clínica especializada, e isso faz muita diferença. Faz, né? Muita. Faltou alguém? Eu esqueci de alguém? Não, falei todo mundo, né? E eu acho que é isso aí, para a gente crescer. E agradecer também a faculdade, né? Aqui, a Faculdade Qualitas, que
apostou também, né? Apoiou essa nossa ideia de fazer esse momento do Dia Mundial da Diabetes. Quem sabe mais para frente a gente faz um momento maior, né? Com palestras, com bastante conversa. Vamos conversar sobre isso. Espero que todo mundo tenha gostado, que tenha acrescentado. Para mim, acrescentou muito. Eu já estou assim, tensa, porque eu queria estar escrevendo várias coisas. Porque eu sou aquela que precisa escrever para entender tudo, né? Eu queria estar escrevendo coisas que vocês duas me enriqueceram muito hoje, né? Então, opa, Laís, vamos fazer mais momentos para a gente conversar sobre a veterinária. Quem gostou, né? Posta, que agora eu entendi que tem que postar. Agora eu sou uma nova pessoa. Querida. Né? Que morre de vergonha de tudo, agora eu vou postar. Então, marca ali, fala que postou, para a gente poder divulgar essa prevenção, esse trabalho da endocrinologia. Né? Agora você tá bonita e marcar a gente no Instagram, né? Faz o favor, né, queridos? Olha a hora que a gente está aqui. Por favor, boi magra, né? Aproveita que a gente está com uma cara boa. Então, meninas, é isso. Helenice, que está aí tomando conta da... A Helenice, que está aí tomando conta, que fez a sala para a gente. Obrigada, querida. Obrigada por tudo sempre. A Helenice toma conta da nossa vida. Né? Ela que... Quero agradecer também, agradecer você, Ana, o convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu adoro estar nessas conversas, nessas discussões, são tão engrandecedoras. A gente sempre sai com uma anotação para fazer, né? E é maravilhoso, é muito bom. Eu quero agradecer o Qualitas também pela oportunidade que a gente tem tido de praticar mais esses encontros, né? Que são sempre muito produtivos. Muito bom. E é isso. Vamos nos despedir agora. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, obrigada. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.